Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Estamos começando agora o nosso No Rumo do Mundo da Regeneração, o nosso papo do Manuel Filomeno de Miranda. Sejam todos muito bem-vindos. Rosane aqui, Brenda com a gente, Bela. Celso, muito obrigado mais uma vez. Gratidão é sempre minha. Muito obrigado de coração. Eu vou fazer, vamos chutar uma Ave Maria para a gente poder começar a ambientar para começar esse estudo de hoje, tá bom? Tá ótimo. Deixa eu compartilhar aqui. Ave Maria, Mãe das estrelas, Mãe do céu, alma doce da natureza, ó seiva viva que nutre este chão, dá luz a tudo que vive e respira, leva a dor do coração. Ó doce mãe, estende seu manto nesta terra que tanto precisa de ti. Transforma o coração dos homens para que o paraíso aconteça aqui. Santa Maria, É linda, né? Essa criação muito bonita na voz dele. Bom, então a gente pode dar início ao nosso estudo de hoje. Celso? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Está compartilhando. Vocês estão vendo? Sim. Pois é, para mim não está saindo direito aqui. Estamos vendo, está perfeito. Tá. Deixa eu ver se... desde que eu fiz esse negócio, deixa eu só ver aqui para... Tá. Então, muito boa noite a todos. Simone, como sempre, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço. Então, vamos hoje estudar o capítulo 12. E, relendo o capítulo 12, surgiu uma dúvida que eu queria dividir com vocês, que é o seguinte, aqui ele começa com a citação daquela parte... Parou está uma tela preta, eu não sei para vocês, para mim está uma tela preta. Espera aí. Não está dando para ver mais. Deixa eu ver aqui o que eu... Vamos ver. Compartilhar. Está aparecendo? Pronto, agora está. Agora está perfeito. Só não está perfeito aqui que eu não consigo
Espera aí, deixa eu ver aqui. Mariane, bem-vinda. Boa noite, pessoal. Tudo Boa bem? noite. Estão vendo? Sim, estamos Ótimo. vendo. Citações do livro. Aqui ele começa o capítulo 12 falando que a predominância dos instintos primitivos caracteriza estes dias, porém, defronta os sentimentos de beleza e amor que vicejam, embora muitas vezes asfixiados pela crueza dos atormentados. É certo que marchamos para a vitória da luz sobre a escuridão, do equilíbrio para o destrambelho das emoções, e a vida está sempre encarregada de perpetuar-se conforme o princípio insuperável da sua origem. Isso resume muito bem a questão que nós estamos vivendo, porque muitos têm a impressão de que as coisas não dão mais jeito, que tudo está cada vez pior, tudo isso, mas existem muitos, como nós, que acreditamos que, paralelamente, a vida continua estuante, né? Continua, o ritmo da natureza permanece, nada muda. Então, nós temos a impressão de um momento de caos dentro de uma ordem maior, não é isso? Então, e independentemente de qualquer coisa, desse momento que nós estamos vivendo, o bem vai permanecer, né? vai se perpetuar conforme o princípio insuperável da sua origem. Né? Nada muda nos planos. Só quem é muito imediatista e muito apegado às impressões de momento acredita que essas coisas, a vida não vai melhorar. Né? Então, eu queria, relendo esse capítulo, me veio de início uma dúvida que eu queria dividir com vocês. Eu peguei do capítulo 3, que nós já estudamos, o seguinte trecho. Eles chegam na instituição para trabalhar, eles vêm à Terra para trabalhar e são albergados numa instituição espírita que tem a sua parte espiritual, né? A sua comunidade de espíritos que lá trabalham, e eles vão ficar lá nessa instituição. A partir dessa instituição que eles vão fazer tudo. Vão visitar os hospitais, vão vão viver o programa daquilo que eles vieram cumprir. E eles chegam na instituição e a administradora da comunidade espiritual da instituição informa que o mentor espiritual da instituição, discípulo do Santo de Assis, aguardava eles, né? Aí ele diz lá, o irmão Gracindo recebeu-nos com afabilidade e explicou-nos que estava à frente da instituição por orientação do pobrezinho desde a sua fundação. Então, quem é Gracindo? Gracindo é o mentor espiritual. Opa, chegou Alexandre. Gracindo é o mentor espiritual da casa. O mentor espiritual da casa. Aí, quando nós abrimos o capítulo 12, vem lá. O irmão Gracindo dedicava-se ao trabalho da instituição com devotamento invulgar. Casado e pai, enfrentava dificuldades conjugais na intimidade da família. A esposa, facilmente influenciável pelos espíritos e rebelde às diretrizes do espiritismo, criava-lhe muitos problemas que mais o empurravam para o refúgio espiritual da instituição. Pode-se perceber que o quadro para perturbações estava muito bem organizado e envolvia um dos justiceiros, que é aquele grupo a respeito do qual nós conversamos no capítulo anterior. Então, aqui existe essa confusão
de que quem é Gracindo na realidade? É o mentor espiritual da casa ou é o dirigente físico da casa física, né? Então, existe essa situação que eu queria dividir com vocês e que, na realidade, quer dizer, existia uma possibilidade dos dois terem o mesmo nome, mas não é o que acontece. Então, eu acho que houve aí uma pequena confusão em que, no início do livro, Gracindo é referido como mentor espiritual da casa, e aqui, na abertura desse capítulo, ele é referido como o presidente, o diretor da casa física, né? E que não são as mesmas criaturas, né? Tanto é que esse aqui está vivendo uma situação em família de a pessoa, a esposa passar por uma crise de ciúmes e está atazanando a vida dele, dizendo um monte de coisas, e ele começou a desconfiar. Isso aí poderia ser influência da espiritualidade inferior. Então, aqui, todas as vezes que as forças do mal queriam perturbar o nosso irmão, dirigente da instituição, dirigente físico da instituição física, utilizavam-se da atormentada esposa ou dos filhos que se punham do lado dela. Dona Clementina, a esposa, passou a dizer que ele era apaixonado pela médium, coitada da médium, da casa, ameaçando fazer um escândalo que seria, por demais, desastroso para todos. Então, aqui tudo começa assim, né? Tudo vai minando a confiança das pessoas, aí as pessoas, para começarem a acreditar em determinadas coisas e abandonar a instituição, e também haver coisas contra a própria doutrina espírita nesse sentido, né? Nós sabemos no mundo de falsas notícias em que nós vivemos atualmente, né? Gracindo, percebendo tratar-se da urdidura com o objetivo de ataque à doutrina espírita, decidiu não discutir com a esposa e entregou-se à oração. Alexandre, por favor, a hora que você quiser comentar aí. Não, Então, a situação... então, olha lá, no livro dela, capítulo 12, fala em Gumercindo, mas no meu está Gracindo. Então, no meu está Gracindo também. Hã? No seu está Gracindo também. Será que isso aí é da edição, que notaram o erro nas edições posteriores? Pode ter sido, Cristiano. Porque, na realidade, não chegou a confundir a gente, né? Pode ter sido aí, mas nessas edições mais novas já aparece com um nome diferente, conforme... Ainda deve ter alterado, né? Mas o meu pode ser, né? Só uma observação, eu estava, inclusive, procurando aqui, dando uma checada, e realmente, o meu, como foi uma edição, uma das primeiras, também está Gracindo. Gracindo também, né? Está Gracindo como mentor da instituição e como dirigente da casa. Né? Sim. Pode ter havido aí. No capítulo 3 é Gracindo, no 12 é Gumercindo. Mas no meu, no 12, está Gracindo. O meu também. Exatamente. Mudaram, então. Então, se não são dois irmãos, eu acho que a gente acaba esclarecendo que aconteceu isso mesmo. Nas edições posteriores, eles devem ter corrigido. Então, aqui, o Gracindo já está desconfiando nessa situação que aquilo é um plano para atacar a doutrina espírita, e ele
começa a pisar em ovos para lidar com a esposa, com medo que ela realmente fizesse um escândalo, alguma coisa. Ele começa a orar, e no momento em que ele orava, atraiu, eu até grifei, ia ao guia espiritual da casa, justamente por essa confusão, e pudemos lhe transmitir força e coragem para aquele enfrentamento. Né? Então, eles, naquele clima de oração, eles ajudam Gracindo ou Gumercindo nesse sentido, inspirando-no a nada dizer a médium para evitar-lhe mais sofrimento, porque que nós nos lembremos dos capítulos anteriores, era uma médium muito atacada, e ela já vivia uma série de situações de grande sofrimento, mas ela permanecia ali, que era um compromisso que ela tinha assumido. Né? Na verdade, todo médium muito atuante, e a história nos mostra isso, né? Nós temos vários exemplos aí, passa também a ser uma pessoa assim, muito... vivendo situações de muito sofrimento. Né? E aí acontece o seguinte, como se fosse um paradoxo, o dirigente recebe um telefonema de pessoa amiga em desespero por motivo da natureza idêntica, ciúme doentio e desconcertante por parte da esposa, evidentemente obsidiada, que ainda, por cima, ameaçava suicidar-se. Então, Gracindo, que padecia da mesma injunção, eu vou chamar de Gracindo aqui, mas vocês sabem que é o dirigente da casa, né? Deixa eu, já que você fez uma pausa aí, Sim, Marcelo, pois não. eu acabei de achar, na verdade, eu estava até procurando, mas, enfim, agora, nada é por acaso, eu acabei de achar justamente um documento que é uma errata sobre esse livro. E aí vem falando sobre não apenas o nome, mas alguns outros itens ao longo do livro. E ele coloca aqui, ó, na 167, que, por exemplo, onde começa o capítulo 12, Sei. onde se lê Gracindo, leia-se Gumercindo. Então, Gracindo é realmente o mentor espiritual. E o Gumercindo é o... Não é isso? Eu que acabei de trocar aqui. Não, ótimo, ótimo. Isso mesmo, é isso mesmo. Então, logo no início, né, ali, só para fazer essa referência, então, quando ele bota o irmão Gracindo dedicava-se ao trabalho da instituição, ele está, na verdade, o correto seria o irmão Gumercindo dedicava-se ao trabalho. Eu vou pegar esse documento, Simone, e vou te passar. Tá? Tá, olha, Obrigado, Alexandre. Alexandre, Sim. Depois eu vou, então, refazer antes de eu te mandar o arquivo, tá bom? Tá bom, tá bom. Corrigindo os nomes e todas essas coisas. Tá? Certo, certo. E nós vimos também um outro capítulos atrás, de uma confusão também entre... Não importa, agora isso aí, depois a gente vê isso. Entre Amália e Malvina. Isso, não entre Amália e Malvina. Acho que sim, acho que foi entre Amália e Malvina. Sim, tem, ele As também duas cita. médias, exatamente. Mas, enfim, vamos seguir e aí depois a gente tá bom, organiza a gente vai consertando tudo. Então, o Gumercindo, que padecia da mesma injunção, ele, no telefone, ele começa a aconselhar paciência, oração, leitura do Evangelho, a fim de sanar a interferência de algum adversário, gerando tranquilidade também para a esposa dele, que já estava numa situação difícil. Aí, ele orou com tanta unção, que tanta sinceridade, espírito de cooperação, inspirou aqui Spinelli, que é o dirigente lá do grupo, sugerisse a alguns, incluindo o passista, que é o Cláudio,
que visitasse o lar em angústia lá do amigo do Gumercindo durante a oração. E durante a oração, o mentor pôde captar o endereço da família. Interessante isso, que quando nós... a gente pode ver aqui que, dependendo da maneira como a gente ora, as coisas que nós pensamos durante a oração, as referências que a gente faz, olha como é que são importantes nesses momentos, né? Não é à toa que nós, quando nós vamos orar por alguém que está necessitado, nós pedimos endereço, pedimos local, quando é um hospital, alguma coisa. Não é à toa também que, quando nós pomos o nome nos livros de irradiação, nós procuramos fazer isso de maneira completa. Olha a importância que tem essas coisas, porque ali, quando ele ora pelo amigo, o Spinelli capta o endereço da família e já convoca os auxiliares para ir para lá, né? Partimos de imediato para a residência do casal em litígio, encontrando o lar invadido por espíritos ociosos, sob o comando de 2 adversários que compreendemos ser os denominados justiceiros. Então, isso é um grupo que já de muito tempo se reúne para fazer esse trabalho de vingança e todas essas coisas, como se fossem realmente os grandes justiceiros na humanidade, né? Como o queixoso era espiritista da mesma instituição, ele trabalhava lá com o Gumercindo, né? Havia interesse em afligi-lo também, o que ocorre dentro da lei de causa e efeito, mas com o objetivo de prejudicar o programa de cristianização da humanidade. Então, o que ele está dizendo aqui é que, quando há a intenção de prejudicar alguém, se esse alguém a ser prejudicado tem lá uma dívida, dependendo da situação, pode ser que ele padeça mesmo daquela situação. Mas aqui, isso estava dentro de um plano mais amplo, né, de, segundo ele aqui, prejudicar o programa de cristianização da humanidade. Celso. Sim, diga. Por assim, nessas horas a gente lembra, né, a questão do aviso em tantas citações de Jesus, em tantas histórias daquele contador maravilhoso de histórias que é Jesus, e suas parábolas, enfim. Ele, quando se cita que, quando for fazer o seu... agora as palavras exatas não são essas, mas quando for fazer sua oferta, né, deixe a oferta. E vá, caso tenha algum problema com seu irmão, vá e resolva antes, né? Porque enquanto estão a caminho, né? Pois é, porque assim são duas situações, né? Uma é enquanto você está nessa existência, já resolva logo isso, e dois, não permita que isso vá gerar um amanhã cheio de tumultos. Então, muitas vezes a gente está em situações, fala, poxa, mas eu estou ali fazendo trabalho na instituição espírita, eu estou fazendo caridade, eu estou isso, eu estou aquilo, e ainda assim problemas e mais problemas estão acontecendo, eu estou sendo passado para trás, eu estou, sei lá, alguma coisa que aconteça. E às vezes, a gente, nesses momentos, muitas vezes, nós colocamos em dúvida se aquilo que nós acreditamos, né, se o trabalho que nós fazemos em nome do ensinamento de Jesus, realmente é isso que a gente acredita. Porque como pode uma coisa dessa? Né? Então, essa parte desse capítulo, ele vem deixando muito claro que, assim, o fato... aliás, não só essa parte, tantas outras partes, mas
Eu, particularmente, na leitura desse capítulo, isso ficou muito forte na minha mente, porque, assim, a gente precisa aplicar aquilo que a gente tem aprendido, né? Porque senão a gente vai arrastando isso para frente, e aí depois fica aquela história que volta e meia a gente comenta. Ah, devo ter jogado pedra na cruz, né? Talvez não tenha jogado pedra na cruz, mas fiz algo tão ruim quanto, porque não é pelo fato de ter feito algo ruim, mas pelo fato de não ter me redimido. E o convite de Jesus sempre foi para isso, para que nós possamos, o quanto antes, nos redimirmos. Quer dizer, é o arrependimento com o reconhecimento, a aceitação da responsabilidade e o esforço para que isso se resolva, né? E é isso, efetivamente, que vai deixar cada um de nós protegido contra esses ataques. Né? Não... Eu acho, Alexandre, que tem um livro aí no seu comentário pelo seguinte, porque realmente isso, ao mesmo tempo que ocorre tudo isso que você falou, também é um teste para a fé da pessoa. Também é um convite que faz com que a pessoa pense se ela realmente é uma pessoa de fé ou se ela não está negociando com a providência divina, né? Bom, eu estou aqui fazendo essas coisas todas, como é que pode me acontecer isso? Então, já que eu faço isso, eu deveria ter maior consideração da vida, quando, na realidade, isso é um teste para a sua fé, um teste para a sua compreensão. Né? Como o próprio Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Então, não são as mazelas que nos ocorrem que devem nos tirar do caminho. Realmente, você lembrou muito bem isso, né? Porque dá realmente curso a gente fazer todas essas ilações, todos esses refletir bastante a respeito dessas coisas, porque muitas vezes as pessoas fazem com que a sua participação numa coisa qualquer dependa da maneira como você está vivendo, do bem-estar que você tem, e daquilo que você está recebendo, né, em troca do que você dá. Na realidade, amar não é trocar. Amar é dar incondicionalmente. Então, essa situação que você descreveu testa bastante a criatura nesse sentido. Eu vou seguir aqui. O que me intrigou foi saber que não havia dívidas pessoais entre vítimas e algozes naquela situação ali, né? Todos quantos têm necessidades evolutivas de melhorar-se, por isso mesmo desagradavam e, por essa razão, deviam ser eliminados. Então, aqui ele está falando que quando ocorrem essas coisas, eles ficam procurando. E aconteceu isso com esse, porque esse no passado fez aquilo e tal. Assim. Eles não viram assim uma ligação. Nem sempre nessas situações tem uma ligação evidente. Mas existia um plano maior, simplesmente porque eram espíritas e compreendiam que aquelas situações ali eram situações para que se melhorassem espiritualmente. Por isso mesmo, isso já merecia serem combatidos, serem eliminados, buscar induzi-los a desistirem desses propósitos. E ele completa aqui: trata-se de um grande programa de vingança contra a humanidade que um dia, por meio de criaturas desacisadas, quer dizer, sem siso, sem juízo, como eles, nesse momento, feriram-os na loucura que os dominava. E aqui é uma coisa que a gente tem que também pensar. Todos esses casos, eles pegam um momento de crise em que alguém ataca alguém.
Mas, como lembra muito judiciosamente o nosso doutor Bezerra de Menezes, ninguém é inocente. Nesse livro mesmo ele fala isso. Ninguém é inocente. Né? Então, ele, mais tarde, no diálogo com o espírito, ele também vai comentar isso, mas quando ocorre uma coisa, quando ocorre uma crise desse sentido, alguém atacando alguém, esse é um determinado ponto no tempo entre essas criaturas. Então, quem é que começou a fazer alguma coisa? Quem deu a primeira alfinetada, como dizem os espíritos? Né? Não se pode saber. Porque, na realidade, isso não deve importar. O que importa, realmente, em todos esses casos, é aprender a dispor-se a perdoar. Aprender a compreender que essas coisas têm que ter um termo. Porque, como a gente está vendo hoje em dia, aí, né, basta ligar a televisão que você vê exatamente isso, que é um eterno vingar-se um do outro, né? Nas guerras, esse negócio todo. Acabamos de saber que o Israel voltou a bombardear lá Gaza, essas coisas todas, apesar da trégua. Então, qual é a resposta que isso pode ter para pessoas que pensam da mesma maneira? É o caso aqui também, né? Então, ele fala aqui que houve um momento em que esses espíritos lá que se juntam com o justiceiro foram feridos por alguma situação qualquer. Mas tudo isso tem origem em outras coisas que aconteceram antes que se perdem na noite dos tempos. Aí ele fala aqui o seguinte: filosofias nihilistas, que pregam nada, né, e utilitaristas se voltam contra a ordem e equilíbrio em todas as épocas. Ele está falando dessa humanidade aqui, que precisa desses recursos kármicos para evoluir, para se livrar, porque é a parte, vamos dizer assim, de necessidades redentoras das nossas vidas, né? Nós queremos ganhar as coisas, nós queremos progredir, nós queremos evoluir espiritualmente. Aí vem um momento em que a dívida nos puxa para outra situação, nós sofremos, e é nesses momentos que a gente mais precisa compreender que nós somos pessoas em débito. Nós somos. Isso não tem que nos desviar desse propósito de se melhorar, nem. Na realidade, não deve também nos abater nesse sentido. Essa que é a tal da fé no futuro, né? Que a gente tem que. Não importa o que aconteça, nós temos que ser resilientes, nós temos que ser estoicos, nós temos que permanecer, porque isso são as vicissitudes da encarnação. Não tem como fugir dessas coisas, né? Só que o que atrapalha muito é saber que grande parte do mundo prega o materialismo, prega o nada e não contribuem para que as pessoas pensem de maneira diferente, muito pelo contrário, atrapalham bastante. Esse dia eu estava pensando nisso. É como o nosso orgulho atrasa o progresso dos mundos. A gente fica aí nessa situação se demorando, porque nós somos pessoas orgulhosas, nós somos pessoas não temos dificuldade de perdoar, pensamos em retaliação. Isso aí é uma coisa que, embora nós já compreendamos muito disso, é uma coisa que se projeta na psicosfera geral. De que maneira eu espero contribuir? Eu começar com o meu pensamento. Né? Começar a mudar
as coisas com o meu próprio pensamento. Né? Alexandre, eu lhe peço encarecidamente que não espere minhas pausas, não. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O amigo de Gracindo ficou. Eles já estão lá na casa desse amigo dele. Né? Ele estava no quarto discutindo com a esposa estava discutindo com ele ficou no quarto e a esposa saiu em direção à cozinha para fazer alguma coisa. Quando ela saiu, eles viram que ela estava acompanhada de um verdugo que a induzia mentalmente a prosseguir com a discussão, visando a agressão física. Né? Então, tinha ali alguém. E nós vamos ver mais tarde o quanto. Aqui ela está falando da esposa do amigo. A esposa do Gracindo, a dona Clementina, que também é alguém que se mostra vulnerável a certas influências. Né? Aí Spinelli solicitou mentalmente a Cláudio que a socorresse com um passe especial para afastar o agressor, e os fluidos dele começaram a diluir a nuvem mental de pensamentos grosseiros de energia escura. Vai lá. Ela entra a cozinha, vai o obsessor lá para aumentar a eletricidade da discussão para gerar uma coisa até mais grave, e nisso Cláudio, que é o passista especializado, vai atrás e ele começa a diluir aquela relação ali e simultaneamente conduzia ao quarto onde estava o companheiro em lágrimas de agonia, também ser viciado por outro perverso vingador, ante a zombaria de outros espíritos de muito baixa condição moral. Então, é um ataque simultâneo. Né? Eles entram para causar desarmonia. Então, muitas vezes, a gente pensa assim, fulano estava atacado. Mas não é só fulano que estava atacado. O fulano, a fulana e criaturas que estavam ali em litígio. Não é só um que é atacado. É um ataque simultâneo. Porque o que eles querem é a briga. Eles querem a situação ruim ali. Né? Então, há um ataque simultâneo. Eurípides pôs-se a orar de forma a ser ouvido pelos circunstantes desencarnados e erguendo as mãos em apoio ao passista ergueu as mãos em apoio ao passista. Luzes rutilantes saíram de seus dedos e envolveram o casal, afastando os perseguidores. Isso tudo teve origem lá na prece do Gumersindo. Toda essa situação de ajuda teve origem naquela prece feita lá pelo amigo. Ele, poxa vida, meu amigo está passando pela mesma coisa que eu. Vou orar por ele. Começou a orar, começou e começou a mudar todas essas coisas. Eles foram lá, eles estão ali para ajudar a instituição e viram como agir, né? Gritando com ferocidade, os agressores nos ameaçavam com expressões vis e coléricas. Os benfeitores continuaram como se nada tivesse acontecido e, em breve, o casal se abraçava em lágrimas de reconciliação. Então, é uma experiência que não é incomum. Né? Muitas vezes, as pessoas estão numa situação que parece que estão prestes a se engalfinhar, e de repente parece que passa uma nuvem e as pessoas, então, começam, não, vamos parar com isso, não adianta a gente ficar assim e tal, não sei o quê. Então, todas essas coisas, todos esses momentos são aproveitados para reforçar
a indução dessa paz entre as pessoas, né? Só que as pessoas devem ajudar com os próprios pensamentos, né? Celso. Oi. E aí, só fazer uma observação em relação ao que você acabou de dizer, que você falou, essa ação, né, positiva, essas energias que envolveram os espíritos que chegaram, iniciou lá atrás, quando ele foi orar pelo amigo. Isso vale, né, todo tráfego de energia, vamos assim dizer, ela é bidirecional. O que é que eu estou dizendo? Ele poderia ter falar, cara, mas essas coisas acontecem, e ter pensado, pô, estou com meus problemas, e ainda vai trazer mais esse problema para mim. Se ele faz isso, e ele estava com um problemão, não resta dúvida, está lendo aqui, ele estava com um problemão. Mas se ele faz isso, ele não só teria perdido a oportunidade de acender um farol sobre ele, né, permitindo que os bons espíritos o auxiliassem, e como ele, na verdade, acenderia um farol permitindo que os maus espíritos o assediassem. Quer dizer, então a gente tem sempre que pensar nisso. E aí eu lembro, eu sei que eu já falei isso algumas vezes, mas falar assim, às vezes eu escuto algumas pessoas falando assim, cara, mas tudo é espiritismo, tudo é o espírito. Eu falo, não, tudo não é o espiritismo. Tudo é o espírito que eu sou, que você é, que todos nós somos. E, consequentemente, a lei de causa e efeito que a todos nos rege. Então, sim, devemos, sim, orar e vigiar o tempo todo, devemos, sim, nos preocupar o tempo todo. E se por acaso a gente cair, e nós vamos cair, eu sou um que volta e meia estou caindo, que a gente, antes de levantar, que a gente, no chão ainda, ria daquilo que está acontecendo, ou, no mínimo, numa conversa interior, como se estivéssemos olhando no espelho, né? Eu, por exemplo, sou um que volta e meia e falo assim, ai, Alexandre, de novo, você não aprende, né? Mas vai aprender, vai aprender. E ali eu já vou suavizando a situação, a pressão, a própria energia que de repente poderia haver. Caramba, está acontecendo de novo, não sei o que e tal. Isso se dissipa. Então, é um exercício que a gente precisa fazer regularmente, né? Permitindo que lá na frente, de repente, a gente receba uma ajuda, não porque a gente está sendo bonzinho, mas porque lá atrás nós decidimos, no momento de dificuldade, ao invés de olhar só para o meu, também olhar para o do meu irmão e estender a mão. E isso, com certeza, é de uma grandiosidade da lei divina que a gente desperdiça muitas vezes. Muitas vezes. Perfeito, Alexandre. Eu acho que isso aí é uma coisa que nós temos sempre que nos imaginar elos dessa corrente. Eu voltei lá para mostrar ali isso que você comentou, tanta sinceridade, espírito de cooperação inspirou, que Spinelli sugeriu que fossem lá na casa desse casal. Então, quer dizer, o sentimento com que a pessoa ora, quer dizer, o tipo de energia, de esperança e positividade, né, naquela oração, é o que inspira as pessoas a se ajudarem, né? Aqui, isso que você também falou, me lembrou o seguinte, Alexandre, que, na verdade, você falou, o sujeito podia pensar diferente, ele podia dizer, você, realmente o cara está com um problema, mas eu não posso ter um problema maior para mim, essas coisas todas, não sei o quê. É como se fosse assim esse pensamento mais personalista, mais voltado para as próprias necessidades, é como que quebra isso que você acha que isso que você quis dizer, quebra aquela ligação
E aí aparece, né, em terapia, a gente vê o seguinte, você pode dominar técnicas, mas se você não aprender a levar um sentimento que o conduza a interagir com aquele que você quer ajudar, essas coisas têm um poder muito relativo. Então, tanto que tem um lugar aqui que a gente frequenta, que tem uma frase de Jung que fala o seguinte, que você pode ter todos os saberes, dominar todas as técnicas, mas que quando você toca uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Né? Porque é nessa interação, nessa empatia, que você vive aquela situação de ajuda e realmente você pode falar uma coisa, mas ter uma conduta mental totalmente diversa daquela aparente intenção de ajuda. Então, a integração dessa atitude com a verdadeira intenção de ajudar que é o que interessa nesses casos, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Inclusive, eu estava procurando aqui a questão que Kardec pergunta, a melhor forma de se livrar, né, das más influências, e os espíritos respondem se conhecendo, né, conhece a ti mesmo, não sei o que e tal, e logo em seguida ele faz uma outra pergunta, eu não estava lembrando agora, por isso eu estava procurando aqui, mas a resposta é, para Deus a sincera intenção é tudo. É tudo. Pois é, e é essa intenção, não é a intenção que a gente fala de, mas eu tive boa intenção. Não é essa intenção limitada que é só a nossa desculpa para as coisas, mas é a intenção sincera de todo o movimento, que é o sentimento, o pensamento, a escolha, a ação, né? É a energia, né? É a energia que tem início e tem fim, né? Que tem todo um ciclo energético. Então, para Deus, a sincera intenção é tudo, é nesse sentido. Quando a gente busca entender qual é o nosso papel, para quê, com quem, quando, onde, o que a gente pode fazer. E é óbvio, assim, nem precisaríamos comentar, mas é óbvio que sempre com um balizador que é Jesus. Né? Sempre que é o modelo, né? Que é o modelo é ele. E agora você me lembrou uma coisa, Alexandre, que a gente já leu assim algumas vezes dos amigos espirituais falando assim, quando você está diante de uma situação, você se perguntar o que Jesus faria nessa situação? Exatamente. Né? Exatamente. Aí, muitas vezes pode te ocorrer isso, mas Jesus é Jesus. Jesus, não sei. Não, mas o objetivo foi justamente servir de modelo. E muitas vezes a gente se acha assim, muito ainda pequeno para seguir aquele. Não, ele veio para servir de modelo. Ele veio, e isso aí é uma condição que, se ele não achasse que nós seríamos um dia capazes de cada vez mais e melhor agir conforme ele sugeria, não teria sentido o que ele fez, né? Ele veio justamente para isso. Perfeitamente. Acho que é isso mesmo. Perfeito. Eurípides pôs-se a orar de forma a se ouvir, isso aí já é que eu tinha voltado. Né? Então eles gritavam com ferocidade e se afastaram, enquanto o casal se abraçava ali em lágrimas de reconciliação, graças a Deus. Eurípides solicitou a amigos da sua comunidade que permanecessem no local até segunda ordem, evitando quanto possível o retorno dos agressores ou a presença de outros membros do mesmo nível evolutivo. Nós vemos aí o seguinte,
nesses casos todos, o Manuel Filomeno descreve muito bem os engendramentos, né? Como é que a espiritualidade inferior é organizada, quais são os propósitos, e muitas vezes o objetivo é causar transtornos, seja qual for, seja de que natureza for. Mas nós percebemos também que, claro que a espiritualidade superior sabe disso, e também tem a sua organização no sentido de prever situações, né, que vão acontecer. Quando eles vão se preparar para uma reunião, para uma coisa qualquer, eles já sabem lá com quem que eles vão lidar, sabem o que vai acontecer, e eles só esperam a cooperação dos encarnados lá daquela situação também, que também estão envolvidos nesse projeto de melhoria, né? Todos trabalham, todos têm que trabalhar, né? Isso, para nós, que trabalhamos nesse movimento, isso é uma honra muito grande, compreender que você é considerado para fazer o que quer que seja nessa corrente aí, o que quer que seja, varrer um chão, fazer o que quer que seja que contribua positivamente para a obra geral, né? de melhoria. Né? Então, ele pede lá para que eles fiquem lá durante um certo tempo, considerando que eles podem voltar, até segunda ordem. Foi estabelecido que no próximo amanhecer daquele dia ali, realizaríamos uma reunião mediúnica especial para o atendimento de algumas entidades sofredoras necessitadas de enfrentar a justiça da qual se julgavam agentes. Quando a noite chegou, isso aí é uma outra coisa que mais adiante a gente vai até falar mais, né? Porque a gente vai ver lá a cidade da justiça, justiceiros e todas essas coisas, e eles realmente se acham nessa condição, né, de alguém que vai justiçar, vai fazer justiça diante de várias coisas, quando na realidade não passa de crianças espirituais vingativas. Né? Quando a noite chegou, fomos convidados a preparar a reunião, atraindo os que se comunicariam, instalando os aparelhos próprios para a prática da desobsessão e cuidados com as duas médiuns, uma em cada plano de vida. Olha só que coisa interessante. Isso aí é uma coisa que a gente deve é importante entender bem. Nós fizemos lá Obreiros da Vida Eterna, né? Mas não, quer dizer, vocês fizeram aí, né, Simone? Obreiros da Vida Eterna, se não me engano, já passou dessa obra de André Luiz. Foi o Alexandre que fez ano passado. Foi então. Opa! E você também participou. Eu também participei uma vez. E lá está aqui a Casa Transitória de Fabiano, é uma instituição que está lá numa região umbralina, não é isso? Que existe justamente para isso, para recolher, servir de posto para recolher aquelas pessoas para ajudar naquelas diversas situações. E eu me lembro que André Luiz tentava se comunicar mentalmente lá com um trabalhador da instituição, só que ele ainda precisava, o lugar era tão materializado que ele precisava da linguagem articulada para se comunicar. Aí o que eu queria, me lembrei de comentar é o seguinte: eles fazem ali uma reunião mediúnica na instituição. Tem lá a tela onde vai ser projetada as coisas, a entidade vai aparecer, e aparece um daqueles espíritos que é médium. E médium, aí, quando isso pode trazer uma certa confusão, achando que mediunidade
é uma condição que está relacionada em situações entre o plano físico e o plano espiritual, simplesmente. Pois é. Isso aí muitas vezes causa mesmo. Causa, pois é. Até porque Kardec deixa claro que a mediunidade é uma condição orgânica, né? E aí algumas pessoas falam, não, é só do corpo físico, isso e aquilo, mas é uma condição orgânica para nós. Não, e Kardec, lá naquela descrição do Livro dos Médiuns, ele fala: médium é todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Então, você se imagina numa situação de encarnado e que vem um espírito fazer com que você sinta a influência, né? Mas, na realidade, essa é uma questão de diferença vibratória. Aqui, nós estamos num plano físico. Aqui é tudo realmente físico. Claro que os ambientes podem ser diferentes. Você pode, por exemplo, essa cidade da Justiça é uma cidade que coincidia fisicamente com um charco, com uma região pantanosa, que é um aspecto físico daquele lugar. Aquelas furnas, elas coincidem com a região pantanosa. E na parte astral é correspondente ao inferno de Dante, aquela situação ali. E ele mesmo vai fazer referência aqui a uma situação como se fosse o próprio inferno mesmo. Mas o que eu estou querendo dizer? Que, na verdade, a mediunidade não é uma condição só da espiritualidade para a parte física. É uma condição entre vibrações diferentes. Então, uma médium aí, a Malvina, está encarnada, mas a outra não está encarnada, mas também é médium, também trabalha. Né? Então, esse livro é muito rico dessas situações e que nos ajuda a entender toda essa mecânica, né? Porque ele faz várias referências a situações mediúnicas nessa obra, não só nesse livro, como nos 4 livros, em que aparecem situações que a reunião mediúnica é só como essa aqui, ela é mais da parte espiritual, porque Malvina, ela está aqui, trabalha desprendida. Não é uma reunião física, é uma reunião no campo espiritual, como a gente vai ver. E ele, aos primeiros minutos do amanhã, deixa eu ver aqui, Simone, mais 15 minutos, né? Sim. Tá. Aos primeiros minutos do amanhecer, estávamos todos na sala mediúnica, enquanto os trabalhadores espirituais da instituição organizavam os atendimentos e recebiam os convidados. Aqui, antes, ele fala de atrair os que iam se comunicar. Então, eles vão lá no local onde estão essas pessoas, é aquele espírito ali que a gente precisa que se comunique. Vão lá e os atraem com aqueles fluidos condutores, né? E as pessoas que trabalham em reuniões mediúnicas sabem disso, que essas coisas acontecem antes, são preparadas antes para as reuniões, né? E eles vão recebendo os convidados, mas os convidados eram recebidos, muitos deles, encarnados durante o sono deles. Esse sono era induzido para eles comparecerem a essa reunião. Estavam presentes os irmãos Gracindo, o confrade que lhe pedira socorro, Dona Clementina, que é a esposa do Gracindo, e Malvina, que despertavam suavemente e com a lucidez relativa ao estado evolutivo de cada qual, todos assessorados e bem assistidos. Então, quem é que vai participar? É 1h da madrugada que começa a acontecer. Não é à toa, porque eles estão lá dormindo, eles são trazidos em desprendimento, saindo do corpo físico, e vão lá para comparecer
a reunião. Para participar da reunião, ou como assistente, ou como atuante, no caso da Malvina, ela vai atuar como médium. Então, a gente vê que o corpo da Malvina está dormindo lá, o corpo físico dela está dormindo lá na casa dela, mas aqui na reunião, o perispírito dela está trabalhando demais numa reunião mediúnica. Então, e ele fala que também na lucidez relativa ao estado evolutivo de cada qual. Então, o que a gente também leva em consideração é que esse grau de lucidez ele não é só diferente para as pessoas, ele é diferente também em determinadas situações. Erradamente, quando a gente está começando a estudar essas coisas, né, e é natural que nós tenhamos essas dúvidas, a gente acha que a pessoa dorme, descansa o corpo, ela se desprende e vai aí viajar pelo plano astral, o plano espiritual, e vai fazer o que bem entende, depois volta. Não é bem assim. Os graus de lucidez variam ao infinito, dependendo da pessoa. Então, o corpo físico dorme, mas a pessoa pode estar pairando em cima do corpo físico, também dormindo. Então, os corpos daquela pessoa estão dormindo. E ela não se manifesta, porque é uma condição. Aliás, André Luiz até descreve uma situação em que, geralmente, o que acontece é que você encontra a pessoa ali desprendida, mas ela continua dormindo. Lá no sonho que aparece em Nosso Lar, do André Luiz, ele está lá trabalhando naquelas câmeras lá. E ele é convidado a descansar, porque ele estava trabalhando há muito tempo, e ele descansa e dorme. Dorme, mas tem um sonho e se desprende. Então, é diferente. Aqui é só físico. Mas lá, na parte espiritual, existem situações diferentes de acordo com os estados vibratórios. As notícias que os espíritos dão é que nós temos que considerar o astral inferior, o astral intermediário, que é o caso do Nosso Lar, e o astral superior. São planos diferentes. E entre esses planos, a mediunidade atua. Aqui, nesse caso aqui, eles estão na Terra, estão trabalhando na Terra, mas a reunião mediúnica que ocorre é no plano espiritual e eles são trazidos em desprendimento, uns para trabalhar, que é o caso da Malvina, outros para assistir o que vai acontecer, porque interessa de perto a eles todos essa situação, né? Posso fazer um comentário? Claro. Assim, por isso, inclusive, é o alerta que sempre se faz da importância da meditação antes de dormir. Da meditação, da oração, da leitura edificante. Porque o que acontece? Às vezes a gente fala assim, caramba, eu devo ter trabalhado muito, porque eu acordei exausto. E eu dormi bem várias 7, 8, 9 horas, né, dependendo da pessoa. E dormi, eu não tive sonhos, né, mas acordei exausto, todo sentindo, parece que eu devo ter trabalhado muito, né? Ainda dá aquele orgulho, né, aquela coisa, pô, devo ter trabalhado pra caramba. Só que, às vezes, esse trabalho que nos causou aquela estafa, né, às vezes a gente acorda moído e tudo mais, é o nosso esforço na tentativa de desprender do corpo, do desdobramento.
E por que esse esforço demasiado? Porque a gente assistiu um filme de guerra, né, assistiu, passou num sitezinho ali para ver umas coisinhas interessantes, fez uma postagem já respondendo com raiva a alguém porque leu uma coisa que não gostava. Então, o que acontece? Com isso, o que nós fazemos é massificar, alterar a vibração da nossa energia, e aí o espírito que nós somos, que deveria entrar em desdobramento de uma forma natural, porque entrar em desdobramento é da natureza, é natural para nós, tem um esforço tão absurdo que às vezes não consegue se desvencilhar. Se afasta um pouquinho do corpo, mas fica preso ali. E aí a nossa responsabilidade espiritual, porque nós marcamos com algum grupo, nós marcamos de trabalhar, nós marcamos de auxiliar isso e aquilo, o espírito, a nossa consciência fica forçando para ir, porque nós temos esse compromisso, mas a gente não consegue, justamente por causa das nossas ações anteriores ao sono. E isso, Alexandre, é tão importante, por exemplo, quando você um dia antes, uma noite antes do dia em que você vai trabalhar numa reunião mediúnica, seja qual for a sua tarefa, se esclarecedor, se passista, se psicofônico, se você cai na besteira de assistir a esses filmes, que são muito estimulantes e todas essas coisas, você atrapalha a qualidade do seu sono e não se prepara convenientemente para uma reunião que deveria ser tratada com toda a importância. Você tem toda a razão. Esses livrinhos, Fonte Viva, Pai Nosso, Pinha de Luz, eles são ótimos para você ler uma daquelas páginas antes de dormir. Ler e pensar naquilo que você está lendo. Sem dúvida. Para preparar o seu sono da melhor forma possível. Claro que também você porá com uma conversa sincera com os amigos espirituais, pedindo humildemente para você ser aproveitado para fazer qualquer coisa. E, muito provavelmente, você pode receber de volta o pensamento, né, de que tudo depende de você. Se você está preparado, você vai trabalhar. Se você não está preparado, não tem que ficar pedindo as coisas. Nós não somos mais crianças a esse ponto de ficar achando que a vida vai nos transformar para nos fazer trabalhadores. Não. Depende daquilo que, como você lembrou, né, do nosso estado interno. Né? Sim. A qualidade do sono é exatamente isso. Né? Ouvíamos suave melodia quando víamos que entravam algumas entidades trazidas pelos encarregados. Uma delas é um roanão de expressão de rancor que lutava para se livrar dos fluidos que o conduziam na direção de Malvina. Aqui vai começar a comunicação dessa entidade. Então, eu penso assim, eu não sei o que vocês acham, são 21h41. Se a gente começa agora, a gente vai interromper. Com certeza. Né? Então, eu acho que esse é um ponto bom, viu, Simone? Para a gente parar, porque a partir disso, a gente já entra com essa comunicação, porque ela é extensa, ela tem muitos, vamos dizer assim, muitos pormenores a serem discutidos. Tem mesmo. Tem mesmo. Não é? E a gente pode continuar da próxima vez. Perfeito. Até porque esse espírito que se apresenta assim, ele vem elucidar, ele vem
gerar todo um ambiente, né, todo um cenário que vai ser muito importante para a gente entender Exatamente. várias questões, não só aquelas que são descritas nesse capítulo, mas várias outras questões que são do nosso dia a dia e nos ajudar a entender como é que a gente pode se preparar, como é que a gente pode lidar com essas questões. Então, realmente, é o ideal que no próximo a gente trate, porque aí vai ter um bocado de reflexão em cima disso. Não, é melhor sim. Alexandre, deixa eu só falar uma coisa. Você pode mandar para mim aquela... Vou mandar. Acesso àquela errata? Sim. E, enquanto isso, eu vou pegar o arquivo e vou mudar os nomes antes de te mandar. Tá perfeito. Tá perfeito. Perfeito. Posso parar de compartilhar, Simone? Sim. Celso, obrigado. Bom, estamos terminando o trabalho de hoje, então, muito agradecidos, pedindo a todos para fecharem os olhos, pedindo nesse momento a espiritualidade amiga que abençoe a cada um de nós que esteve aqui presente, que possamos carregar no coração e nos nossos pensamentos todas as reflexões aqui trazidas, que nos sintamos fortes, Pai, para seguir adiante, para trabalhar os nossos desafios, para refletir sobre os nossos comportamentos, para vigiar os nossos pensamentos, na certeza que somos sempre cuidados por essa espiritualidade de luz que tanto se esmera em nos ajudar a sermos melhores. Nesse momento, então, vamos dar por encerrado o trabalho curso de hoje, agradecendo ao Celso e ao Alexandre pela oportunidade de trabalho. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. A gratidão é toda nossa, eu tenho certeza que eu falo o nome do Alexandre. Com certeza. Muito nossa, né? E aí eu vou, então, ver esse negócio, mudar os nomes e mandar para você, tá, Alexandre? Beleza. Tá bom, aí depois, Alexandre, se você quiser mandar também, que aí eu mando para o pessoal para a gente poder... Tá ótimo. Até porque você quer... Ainda está sendo gravado, né? Espera aí, deixa um instantinho, deixa eu desligar aqui. Ainda bem que você falou, porque eu tinha esquecido.